tem gente bolsonarista infiltrada no governo Lula. E olha, alguns podem falar, ah, Thiago, mas tá cheio de ministro aí que é do Centrão, que estava com o Bolsonaro até ontem, e eles são bolsonaristas. Só que uma coisa, é cargo que o governo Lula faz negociação com o Centrão em troca da aprovação de leis, de PECs, que melhora a vida do povo. Isso é uma coisa, ministros que estão ali. Outra coisa são bolsonaristas raiz, gente que é bolsominion, que tenta golpe de Estado. Não, eu tô falando aqui de bolsonaristas raiz em cargos estratégicos que não deveriam estar lá. Não é nem cargo que tem negociação, não era para estar lá. Um exemplo aconteceu aí, e a imprensa e a Polícia Federal passaram a denunciar essa semana na ABIN. Olha, eu republiquei um vídeo que eu fiz aqui em 2022, que eu mostrava como a ABIN estava aparelhada pelo Carlos Bolsonaro e mostrava que saí do Brasil depois de sofrer ameaças, que um drone chegou filmando a minha casa, chegou bem próximo da minha casa, que tinha carro da Polícia Federal na porta da minha casa, não bateram na minha porta nem nada, mas ficaram lá, sabe-se lá por quê, que o Carlos Bolsonaro mandou me investigar publicamente, ainda falou, continuamos no nada, quer dizer, ele já tinha pedido uma vez, e aí publicamente pediu de novo, que isso tudo começou depois desse pedido aí do Carlos Bolsonaro. Pois bem, o que eu imaginava em 2023 é que parte desses bolsonaristas, a grande maioria, tinha sido mandada embora. A gente ficou sabendo depois do dia 8 de janeiro que no GSI as mudanças, mesmo depois do 8 de janeiro, demoraram quase 2 meses. Até então a gente falava, pô, no GSI só tem militar. E militar, para você mandar um militar embora, tem que fazer massagem, passar assim, alisar, falar, olha, senhor militar, nós podemos te mandar embora daqui 2 meses, por favor, e aí fica naquela, então demora para fazer mudanças no GSI. Com muita impaciência, todos nós aceitamos, acabamos aceitando aí essa demora, e no fim foram feitas as mudanças, depois de aí muito tempo, acabou tendo uma limpa lá no GSI. Porém, num outro órgão importantíssimo, e agora não envolve militares, envolve na sua maioria policiais federais, continuou um aparelhamento bolsonarista. Eu fico pasmo como é que o governo Lula deixou que continuasse num órgão tão importante como a ABIN. A ABIN foi utilizada, olha, quem quiser, o vídeo foi publicado ontem à noite, o vídeo foi de abril de 2022. Eu já falava que a ABIN foi, olha, muito antes de sair matéria na imprensa, eu já falava que a ABIN foi usada para ajudar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, eu já falava que a ABIN era usada pelo Carlos Bolsonaro, já mostrava ali as conexões da Polícia Federal, do Ramagem, com o Carlos, com todo mundo. E o que acontece é que depois disso tudo sabendo, continuaram ali os infiltrados na ABIN. Chegou a um ponto em que a Polícia Federal aponta que durante a operação de busca e apreensão que foi feita essa semana, para quem não sabe, essa semana foi feita busca e apreensão na casa do Ramagem, no gabinete do Ramagem, que era a chefe da ABIN no governo Bolsonaro, ou seja, nos endereços ligados a ele, e em outros endereços, entre eles na ABIN. A busca e apreensão não foi apenas da Polícia Federal, mas também tem uma investigação da Controladoria Geral da União, porque a CGU tem que ver quais servidores públicos cometeram ilícitos e puni-los. E ver também se esses ilícitos causaram prejuízo aos cofres públicos, para que os responsáveis tenham que pagar por esses eventuais prejuízos. Pois bem, durante a busca e apreensão da Polícia Federal, a cúpula da ABIN do governo Lula, que era uma cúpula da ABIN indicada no governo Bolsonaro, como assim, Thiago? Não mudaram? Parte da cúpula não foi mudada. Resolveu fazer uma reunião de emergência. Fizeram ali uma reunião de emergência e saíram reclamando da Polícia Federal, chegaram a chamar os policiais federais de, abre aspas, bandalha. Fala, peraí, a Polícia Federal está investigando um mega esquema de espionagem de autoridades durante o governo Bolsonaro. Um esquema aí que foi comandado pelo Ramagem. A gente sabe que o general Heleno está envolvido. Tem um vídeo, eu mostrei aqui, não vou mostrar de novo, eu mostrei já 2 vezes essa semana, do Bebiano, falando que isso foi ideia do Carlos Bolsonaro e que o general Heleno estava na reunião em que o Carlos falou sobre uma ABIN paralela. Tem vídeo do Bolsonaro falando que o sistema de inteligência dele funciona. O meu particular funciona, os outros aí não sei. E aí ele fala que a Polícia Federal não servia para nada, que ninguém servia para nada, que na ABIN tinha uns problemas, mas que faltava aparelhamento e que o sistema dele funciona. Você fala, que coisa, né? Que coisa. Na ABIN ele confiava parcialmente, dizia o Bolsonaro. Tinha os seus problemas ali. Pois bem, eis que chega o governo Lula e mantém. Para você ter uma ideia, em outubro foram presos o número 2 e o número 3 da ABIN. Estava em outubro ainda no governo Lula.
Os dois eram indicação do Bolsonaro, os dois. Estamos falando da Agência Brasileira de Inteligência, que estava espionando, que tem ali poder de espionar pessoas. Para quem não sabe, falaram, saiu notícia na imprensa, que engraçado, fiquei até... Caramba, olha só que coincidência. Saiu notícia na imprensa de que drones estavam espionando também o Camilo Santana, governador do Ceará. Aqui, ó, a BIM usou drone para monitorar a casa de Camilo Santana no Ceará, diz Polícia Federal. Pois bem, eu que sou programador e tenho conhecimento dessas coisas, eu vi a decisão do Alexandre de Moraes, ele diz lá os softwares que foram utilizados pela ABIN. Dois deles são chamados Trojans. O que é um Trojan, Thiago? Trojan é o inglês para cavalo de Troia. O termo cavalo de Troia, quem deve se lembrar da história, Troia fez um cavalo, colocou seus soldados dentro e entrou lá nos muros do inimigo. Durante a noite, os soldados de Troia saíram do cavalo de Troia e atacaram a cidade. Pois bem, a mesma coisa agora acontece no mundo virtual. O cavalo de Troia é um vírus que entra no seu celular ou no seu computador e aí ele se alastra e aí ele tem controle do seu celular e do seu computador e saber o que você está fazendo. Eles usavam esse tipo de Trojan. Tem uma das maneiras de você conseguir infectar um celular é você obrigando a pessoa ou enganando a pessoa para que ela clique em alguma coisa e pronto. Só que tem uma maneira que você consegue, e são esses aparelhos espiões, sem você precisar que a pessoa clique em nada. Para isso, você tem que ter acesso ao Wi-Fi da pessoa. Eles podem colocar um aparelho que não pesa muito num drone, chegar perto da casa da pessoa e conectar na rede Wi-Fi. Invadir a rede Wi-Fi. Invadir o Wi-Fi, eu não sou especialista nem um pouco, nunca invadi uma rede Wi-Fi, mas lendo, eu vejo que tem aparelhos que conseguem invadir uma rede Wi-Fi em menos de 15 minutos. Então, se você fica com um drone perto o suficiente de uma rede Wi-Fi, com esse aparelho aí da BIM, eles conseguem entrar na rede Wi-Fi e aí invadir todos os aparelhos que estavam nessa rede Wi-Fi. Talvez por isso eles ataquem tanto com drones. Talvez? Não sei. Mas olhando os softwares que eles utilizavam ali para a invasão dos celulares, a imprensa e os jornalistas, na sua grande maioria, são leigos. A imprensa está focando nesse First Mile, que é uma empresa israelense, que a grande maioria das provas estão ali. Mas os outros são aí tipos de vírus, entre aspas, que de celulares e computadores foram utilizados. Talvez não haja tantas evidências do uso porque eles não deixam tanto rastro, porque não são softwares pagos como esse aí israelense que é o First Mile, mas foram utilizados de acordo aí com a Polícia Federal. Quer dizer, é gravíssimo. E aí, numa operação de busca e apreensão dentro da BIM, a diretoria da BIM faz uma reunião de emergência. A Polícia Federal diz que a BIM do governo Lula do governo Lula, mas só com bolsominions ali, estava atrapalhando as investigações. Por que mantém? Agora, o que estão falando é que o governo Lula vai fazer uma limpa na ABIN. Tem até gente falando para o Lula colocar o Capelli na ABIN, porque sempre que tem algum problema num lugar, ele chega lá e resolve, né? Mas o que se sabe é que vai ter agora uma mega limpa. Está na hora do governo Lula perceber e não é o Lula, a pessoa do Lula não, são outras pessoas que estão no governo, ministros de Estado, gente de cargos no segundo escalão em ministérios, gente que tem esse poder aí de decisão e até de aconselhar aí outros membros do governo e o próprio Lula. Tá na hora desse pessoal todo perceber o seguinte: os bolsonaristas são especialistas em ficar à espreita e em se camuflarem mesmo, até fingir que apoiam a esquerda. Por quê? Para se manterem, para que quando volte ou esteja perto de voltar, ou chegue um momento decisivo para a extrema-direita, eles ajam, e aí eles saem da surdina. Veja como a cúpula da BIM se reuniu para tentar atrapalhar uma investigação da Polícia Federal que pega em cheio o Bolsonaro, o Ramagem e o General Heleno, e parte deles. Aí sai matéria na imprensa de que a parte não bolsonarista da BIM está, abre aspas, magoada com o governo Lula. Até aí eu não sei porque a imprensa adora jogar gasolina na fogueira, para tentar jogar as pessoas contra o Lula, falar que o Lula errou, coisa do tipo. Mas o que acontece é que as notícias dizem aí que essa parte aí estava lutando contra os arroubos que eram cometidos no governo Bolsonaro, contra todos aí os desmandos que faziam o governo Bolsonaro, e aí eles ficaram desprotegidos. E aí nos cargos de primeiro escalão estão delegados bolsominions. Por quê? Colocar gente inimiga em cargos de primeiro escalão. Imagina se o Bolsonaro colocasse na agência mais importante, que tem poder de espionagem e de investigação secreta, se o Bolsonaro colocasse aí petistas.
Imagina que coisa. Alguém aí que é da confiança da Gleisi Hoffmann no cargos 2, 3, 4 e 5 do primeiro escalão da ABIN do governo Bolsonaro. Eu ia falar que até as pessoas da confiança aí do PT e tal, não, são pessoas que iam utilizar o cargo para perseguição. Mas a gente sabe que os bolsonaristas sim usam. Para perseguição, não é só apenas investigação, não, perseguição. Que é isso que eles fizeram. Olha, foi provado que um agente da ABIN invadiu o prédio de um ex-sócio do Renan Bolsonaro. Foi provado. Ele seguiu o cara percebeu, ele conseguiu entrar na garagem do prédio dele. Aí o cara chamou a polícia, chegou a polícia militar lá, e ele falou, não, sou agente da Polícia Federal lotado na ABIN. Peraí. É para isso, é para fins pessoais. Foi provado, eu falo no vídeo, de quase 2 anos atrás, que a ABIN foi utilizada para salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, que a ABIN espionou agentes da Receita Federal. Agora está provado que eles espionaram 3 ministros do STF, espionaram a promotora do caso Marielle, e no caso da promotora do caso Marielle, tá chegando novidade nova que você vai ficar de cabelo em pé. Vai falar, caramba! E aí você fala, caramba, e esse pessoal, esses bolsonaristas, agora que tá uma correria? Tá, uma correria porque o governo Lula percebeu, antes tarde do que nunca, essa é a boa notícia, perceberam que tem infiltrado do governo Bolsonaro tentando dar golpe. Porque esse pessoal fica lá dentro e quem garante que eles não estão fazendo outros tipos de investigações porque eles têm acesso no cargo deles? Quem garante que eles não estejam fazendo arapongagem? Tiago, o que é arapongagem? Arapongagem é você abrir uma investigação ou investigar alguém sem que tenha uma denúncia, sem que tenha um crime ali, só para ficar esperando a pessoa fazer alguma coisa minimamente que possa ser utilizada contra ela para você pegar a pessoa. Isso é arapongagem, isso é ilegal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É isso que a ABIN estava fazendo, monitorando pessoas. Para ver, se pessoa fizer alguma coisa errada, a gente vai lá e pega. Olha, eu peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.